Graça e paz, amado de Deus, estamos aí para uma dica e uma resenha de um livraço da editora Loyola, né, chamada de Edições Loyola. Esse livro aqui, ó, História do Pensamento Judaico-Helenístico. Eu gosto muito de estudar esses temas, irmãos. Eu não sei quanto a você. O autor é Francesca Calabi, ok? Francesca Calabi é docente de História da Filosofia da Antiguidade e Tardia na Universidade de Paiva, italiano, né? Entre suas publicações citamos God's Action, Man's Action, Tradition and Philosophy in Philo of Alexandria, Linguaggio e Legge di Dio, Interpretazione Politica in Filione di Alessandria. Você viu que o meu italiano está flutuante, né? Traduziu obras de Filon de Alexandria e de Flávio Josefo, bem como a carta de Aristeia e Filócrates. Enfim, antes de nós continuarmos aqui, eu quero lembrar você, não deixe de se inscrever, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, marque o sininho, ajude-nos a chegarmos a 1000 inscritos e ultrapassar esse número, assim permitindo Deus, amém? E você pode também comentar, fazer comentários, você ajuda a engajar o canal quando você comenta alguma coisa, né, quando você dá o like, ok? Então vamos lá. É um livro, queridos, da Edições Loyola. Para você que não sabe, a Edições Loyola é uma editora católica jesuíta. Mas como eu tenho falado em muitos vídeos aqui, quando se trata da área acadêmica, teologia, a Paulus, Edições Loyola, dá um show, né? Também publicando livros, tanto de teólogos protestantes como católicos, mas que quando se refere à questão acadêmica, também serve para nós protestantes. Claro, salvo fazendo um filtro, claro, de alguns teólogos que são liberais, né? Mas é importante a gente ter estudar também esses outros historiadores, teólogos e pensadores. Diz aqui, ó, a contracapa. É um livro de 236 páginas. Diz o seguinte, aqui é a contracapa. Pensamento judaico-helenístico é uma expressão extremamente ampla, sem fronteiras bem definidas. Compreende a filosofia, mas certamente não pode se limitar a ela. Estende-se a âmbitos teóricos incluídos em obras de caráter literário, em escritos religiosos, em elaborações apologéticas ou parenéticas, ou seja, em produtos extremamente variados, distantes, muitas vezes, tanto na forma como nas intenções das obras que habitualmente fazem parte de uma história da filosofia. O período de que trata esta obra cobre cerca de 4 séculos, de terceiro do ano 3 a.C. ao primeiro século depois de Cristo, o qual mais que helenístico. Deveria ser chamado mais propriamente de helenístico imperial. Trata-se de um período relativamente breve, mas cujos efeitos haverão de se refletir depois por séculos riquíssimos em efervescências e na construção de formas de saber, de encontros entre culturas e mentalidades, de formação de novos âmbitos religiosos, de criação e de tradições. Então, esse livro aqui, interessantíssimo, ele vai abordar várias questões ali que permeia ali aquele período intertestamentário, né? Ali primeiro, segundo século antes de Cristo e o primeiro século também. Por exemplo, ele vai ter uma introdução, certo? Ele vai falar sobre o período histórico, ele vai falar sobre o Egito, o âmbito de referência. Aí vem o capítulo 1, ele vai falar sobre a Grécia e o Oriente. Ele vai falar sobre a tradução da Bíblia hebraica para a versão grega, que você sabe que é a Septuaginta, conhecida como versão de 70. Ele vai falar sobre tradução e inspiração, ele vai falar sobre Alexandria e Jerusalém. Você sabe que reza a tradição que os 72 sábios judeus que viviam em Alexandria, no Egito, né? Foram eles que fizeram essa tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, para o idioma grego, ok? Aí vem o segundo capítulo, ele vai falar sobre exegese e comentário. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco da fonte, é uma fonte tranquila, certo? Tranquilo para você ler. Ele vai falar sobre exegese, né? Estudo do texto de Aristóbulo. Capítulo 3 ele vai falar sobre o tão famoso Filon de Alexandria, filósofo judeu, né? Que viveu em Alexandria.
vai falar sobre a relação dele com a comunidade hebraica alexandrina, e vai falar um pouco sobre os escritos de Philon, né? Você sabe que Philon ele escrevia acerca do Logos, né? Ele tinha um entendimento, ele era um judeu, escrevia em grego, morava em Alexandria, no Egito. Obviamente ali as pessoas falavam o grego koiné, então ele vai falar também sobre o Logos, né? No qual o apóstolo João vai discorrer ali no seu prólogo, no capítulo 1 do seu evangelho. Então ele fala também sobre isso. Então o autor vai fazer uma análise acerca dos escritos de Philon, né? Philon era um judeu de formação helênica, só que ele tem muitos escritos. Ele vai falar aqui sobre os comentários da criação do mundo que Philon fez, as regras e modalidades da exegese, comentários platônicos, logos e as potências, transcendência, inominabilidade de Deus. Vai falar sobre revelação, literatura e observância. Ele vai falar a relação de Philon, esse filósofo tão importante ali do primeiro século, com os padres, né? Eles usam padres, na verdade. As editoras católicas, ao invés de chamar pais da igreja, usam os termos latinos, padres da igreja, né? A relação de Philon com os pais da igreja, Philon na tradição hebraica. Aí vem o capítulo 4, queridos. Vai falar sobre os essênios e Qumran. Daqui a pouco eu vou ler um trechozinho desse capítulo, no qual se divide falando sobre o rolo do Mar Morto, o mal e a escatologia e o documento de Damasco. Você sabe que os essênios eram um grupo religioso muito importante, né? Ali no período do Novo Testamento. Embora o Novo Testamento se silencie, não mencione nenhuma vez esse partido religioso, menciona os saduceus, menciona, você sabe, os fariseus, menciona o partido político dos herodianos. É interessante não mencionar os essênios, mas isso não significa que eles não fossem importantes. Eram grupos de judeus que viviam nas cavernas, né, da Judéia, e eles tinham regras rígidas, né, de convivência na comunidade. O passatempo deles preferido, se assim podemos dizer, era escrever textos, fazer comentários dos textos bíblicos, escrever suas próprias regras, seus próprios textos. E você sabe, na década de 40 foi achado, né, tão famoso os rolos do Mar Morto, né, os manuscritos de Qumran, que foi a região onde foi encontrada nas cavernas ali de Qumran, escritos dos essênios, e aí os estudiosos puderam ter um maior vislumbre acerca desse grupo, né, que também esperava o final do mundo, também tinha uma visão escatológica muito interessante, esperava também um Messias. Alguns estudiosos acreditam que eles eram um grupo assim semelhante ao grupo dos fariseus, mas que não aceitaram seguir as normas dos grupos farisaicos da cidade de Jerusalém. Então eles se retiravam buscando essa separação, buscando essa espécie de distanciamento da religião formal, podemos assim dizer, e ali, escondido naquelas cavernas ali, eles vivem em comunidade, buscando e crendo que estavam se santificando, buscando a santificação, né, buscando agradar a Deus. Muito bem. Aí vem o capítulo 5, né, que vai falar sobre a literatura sapiencial, que é algo interessante. Vai falar sobre a sabedoria e a lei, a sabedoria e o temor de Deus, ok? Vai falar sobre imortalidade, incorruptibilidade, etc. Na literatura sapiencial, né, literatura de sabedoria. Temos aqui o capítulo 6, onde ele vai falar sobre os livros dos Macabeus, né? Primeiro e segundo Macabeus, a teologia, digamos assim, explicitada nessas duas obras apócrifas, né? Os católicos chamam de deuterocanônicas. Nós, protestantes evangélicos, nós não cremos que foram livros inspirados. Mas, para efeito de estudo, você que é estudante, você que é teólogo, você obviamente sabe da importância histórica desses dois livros, certo?
Capítulo 7, ele vai falar sobre identidade, conversão e observância. Vai falar sobre José e Asenate, analogia com outros textos, a tradição textual e a sorte da obra. Capítulo 8 vai falar sobre os componentes apocalípticos, vai falar sobre a apocalíptica em si, e vai falar sobre o livro de Daniel, a regra da guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, que foi um manuscrito que foi encontrado lá em Qumran em 1947, né? Faz parte dos manuscritos de Qumran. Ele vai falar sobre o livro dos Jubileus, que tem também uma narrativa apocalíptica, o Testamento dos 12 Patriarcas. Então são obras apócrifas apocalípticas, né? Vai falar sobre o messianismo, vai falar sobre o livro de Quarto Esdras, sobre o Segundo Baruque, são obras apocalípticas também. Capítulo 9 vai falar sobre Jesus e Paulo, o conflito com Roma. Ele vai dedicar um trecho aí, algumas páginas para falar de Jesus, a literatura canônica do movimento cristão, a gênese dos escritos, né, do Novo Testamento, características formais dos escritos, a mensagem é a inculturação. E termina aí o capítulo 10 falando sobre historiografia e reescritura da Bíblia. Então ele vai fazer uma análise do livro de Joséfo, A Guerra, Flávio Joséfo, os fariseus, os saduceus, primeiras relações de Joséfo com Roma. Ele vai falar sobre o livro da Antiguidade Judaica, também de Flávio Joséfo, releituras e reelaborações, o papel de Flávio Joséfo, que era também um judeu extremamente influenciado pela cultura helênica e romana, né? E o livro das Antiguidades Bíblicas. Aí termina aqui com a bibliografia. Aí no finalzinho do livro ele mostra aqui índice dos nomes antigos das obras anônimas, ok? Índice de autores modernos, né? Para dialogar, ou melhor, que dialoga com este livro aqui. Então vamos ler só um trechinho aqui, página 87, os rolos do Mar Morto. Diz assim: com a descoberta dos rolos do Mar Morto em 47, os conhecimentos sobre os essênios ampliaram-se consideravelmente e surgiram testemunhos diretos do grupo, embora o nome dos essênios não apareça, e ainda que, como vimos, o âmbito essênio fosse previsivelmente muito vasto e compreendesse grupos diferentes entre si. Os curânicos ou qumrânicos poderiam ser uma comunidade, de certo modo, separada do grupo mais amplo. Com efeito, fala-se de essênismo qumrânico, ou seja, os qumrânicos teriam nascido na Palestina muito antes do grupo ou dos grupos que estabelecem no deserto da Judéia. Foram encontrados manuscritos não só nas 11 grutas de Qumran, mas também em outros locais. Só por efeito de curiosidade, existem alguns autores que especulam, alguns estudiosos do Novo Testamento que especulam que João Batista fizesse parte da comunidade essênica. Eu discordo dessa especulação, dessa tese, porque os evangelhos eles apresentam João Batista um ministério muito independente, embora vivesse no deserto ali, uma vida bastante rígida. Ele demonstra ser, tanto na sua teologia e na sua forma de viver, uma independência muito forte. Você percebe que não parece que ele presta uma espécie de prestação de contas com algum líder de alguma comunidade. Então eu não concordo não com essa tese. Mas depois vocês dizem aí o que vocês acham aí. A publicação dos manuscritos, operação longa e complexa, ocorrida em geral na coleção Discoveries in the Judean Desert, levou quase 50 anos para ficar completa. A dificuldade do trabalho está ligada não somente ao fato de que a descoberta dos vários manuscritos exigiu 20 anos. Foram necessários estudos paleográficos profundos, até mesmo para estabelecer a data das obras, dada a anterior escassez de manuscritos coevos. As pesquisas paleográficas tiveram confirmação na análise do carbono 14 e está agora confirmado que os textos remontam a um período que vai do século II a.C. ao século I d.C. Os textos estão sobretudo em hebraico, embora haja obras em aramaico e grego. Estão escritas em pergaminhos, papiros e, num caso, em cobre. Compreendem obras sectárias que indicam uma elaboração autônoma e independente, mas também textos de origem diferente, tanto livros parabíblicos, cujo conteúdo diz respeito a personagens e a episódios da Bíblia, como documentos aláquicos, textos escatológicos, regras,
livros exegéticos, escritos sapienciais, livros poéticos e litúrgicos, textos de magia, de adivinhação, obras dedicadas ao calendário, cartas, exercícios caligráficos. O lugar à parte merece o rolo de cobre, catálogo de inumeráveis tesouros ocultos. Então você vê, parece que o passatempo dos caras, eles deviam ficar lá escrevendo, estudando o dia todo, né, cara? Eles têm muitas, depois vocês consultam aí, dá um Google aí, bota aí na internet, manuscritos de Qumran, imagens para você ver fotos da cidade de Qumran ali, do lugar onde foi encontrado, os manuscritos que estão em muitos museus hoje em dia, né? Diz aqui, as regras são um fundamento constitutivo de um grupo, descreve sua organização interna, as normas a ser guiadas, as relações com o mundo externo. Pertence a esse conjunto descrita a regra da comunidade e o documento de Damasco. Entre os textos exegéticos são, porém, particularmente significativos os Pecharim, comentários feitos para compreender o sentido profundo do texto, comentando, lendo à luz dos problemas atuais da comunidade. São muitas, pois, as obras de forte fôlego apocalíptico, elaboração de teses enóquicas, ideias presentes, por exemplo, no livro dos Vigilantes. São elaboradas em ambiente qurânico. Assim, a ideia da origem do mal no mundo e da contaminação do homem encontra correspondência na tese qurânica da ausência e de liberdade para o homem na ação de dois espíritos. Irmão querido, eu me lembro que, só para fechar esse vídeo, eu me lembro que no primeiro ano no seminário eu estava tendo aula com minha professora de Antigo Testamento, tia Teresa Kiel, um beijo. Mulher, doutorado na PUC aqui do Rio. Ela disse assim, numa certa aula, ela falou assim, olha, quando você se converte, quando você está em nível EBD, você lê livros palha, né? O que é livro palha? Quantos de nós não lemos aí? Diz aí pra mim, você que está assistindo esse vídeo. Você que é evangélico aí, principalmente se for assembleano, né? Se for um metodista, um Nova Vida, um batista. Quantos de nós lemos aí o Bom Dia Espírito Santo do Benihim, né? Então, teve seu valor? Teve, né? Na nossa conversão a gente não tem ainda o discernimento, a gente consome tudo. A gente consome palha, grãos, um monte de coisa junto. Mas com o passar do tempo você, ainda mais se você dá aula, ainda mais se você é um pregador, se você é um cara que ensina, é óbvio que você não vai ficar com o livro Benihim, né, cara? Então, você precisa assim, se aprofundando. Muitos de nós, com o tempo, fomos nos aprofundando, fomos desconhecendo novos autores, novas editoras. Então, eu considero esse livro aqui, isso aqui é para teólogo avançado. Isso aqui é para quem quer comida pesada, feijoada teológica. Entendeu? Feijoada teológica. Aqui temos uma obra para você se aprofundar, vai tocar nessas questões extras bíblicas, no período intertestamentário, pano de fundo ali do Novo Testamento. Isso aí te deixa fera, cara. Quando você tem uma compreensão sobre as obras apocalípticas, apócrifas, textos pseudoepígrafos, puxa vida, você cresce muito, você fica, como dizem os torcedores aqui no Rio de Janeiro, é outro patamar. Os torcedores do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Então, fica aí a dica, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe, não se esqueça aí de dar o like, de comentar, e se você tem essa obra, se você conhecia, ok? Se você ainda tem essa resistência ainda, você que é assembleano, eu sei, tem muitos amigos assembleanos, muitos assembleanos têm uma certa resistência de ler um livro de uma editora católica, mas como eu falei para você, no que se trata de academia, de teologia, isso aqui é fera, muito bom. Claro, se você vê algum autor liberal, faça o filtro, em nome de Jesus sempre. O filtro tem que ser feito também através de obras de editoras evangélicas também, tá? Tem muita coisa estranha também no nosso meio. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.